Que por sinal vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais executivos e os principais empresários do Ceará, aqui nessa cadeira só senta vencedor, porque só senta aqui quem ganha as nossas promoções. E hoje, nesse programa de número 161, programa que tem o apoio cultural do Hotel Passárgada, que é um hotel que fica lá na Chapada do Araripe, do nosso amigo Silvio Rui, do grupo São Benedito, e da Fortaleza Tintas, que é uma empresa do grupo do meu amigo Luiz Vale. Eu tenho a grande satisfação de receber hoje no nosso programa o deputado federal Danilo Forte. O Danilo é um deputado de primeiro mandato, mas já no seu primeiro mandato já foi bicampeão da nossa promoção. Ele ganhou em 2012 e ganhou em 2013, como um dos 2 melhores deputados do nosso estado. Danilo, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que inicialmente você fizesse aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Obrigado, Roberto, obrigado pelo convite, obrigado pela deferência. Para mim foi motivo de muito orgulho e de aumento da minha responsabilidade, a homenagem que você me fez como um dos destaques da política do Ceará, por 2 anos seguidos. Você sabe que ali quem julga não sou eu, né? É um colegiado de alto nível, os internautas, então é uma escolha que tem credibilidade, modéstia à parte. Obrigado. Informação que você falou naquele dia lá, na entrega do prêmio, que tinham 3.440 internautas participados da escolha, o que aumenta muito a nossa responsabilidade. E, ao mesmo tempo, o meu compromisso, né? Eu estou na política desde menino, até brinquei agora em Russas, no encontro do PMDB, que eu comecei cantando a música de Aonde o Mauro vai, o povo vai atrás. Isso era a minha vontade de ter um país livre, democrático. Já na universidade, né, eu fiz primário naquela época, no educandário Nossa Senhora Perpétua Socorro, lá na Dona Wanda, lá no Parque Araxá, que eu tenho grandes recordações, era uma família aquilo ali. Depois fui para o Colégio Cearense Sagrado Coração de Maria, onde completei o 1º grau, dei o 2º grau, e de lá saí para fazer engenharia na Universidade Federal do Ceará. E na escola, na universidade, foi onde a gente se encontrou com o movimento estudantil, o movimento sendo reconstruído, as entidades estudantis tinham sido caçadas, fechadas pela ditadura, e nós reorganizamos o centro acadêmico da Escola de Engenharia Mecânica, reorganizamos o Diretório Central dos Estudantes, que eu fui secretário-geral, o meu presidente, inclusive, é o Veveu, que é o prefeito de Sobral, e dali fui para a diretoria da União Nacional dos Estudantes. Né? Fui eleito diretor de assuntos estudantis, na chapa do hoje ministro Aldo Rebelo, ministro do Esporte, que era o meu presidente na União Nacional dos Estudantes, nos anos 80 e 81. Você se formou que ano em engenharia? Eu não concluí engenharia. Não concluí. Eu concluí direito. Certo. Aí depois a gente se engajou nas lutas políticas, né? Teve a campanha da anistia, geral ampla e geral restrita. Teve a campanha das diretas, que eu fui um dos coordenadores da campanha direta aqui no estado do Ceará, da Direta Já, para retomar o direito de votar. Participei da campanha do Paz de Andrade para prefeito de Fortaleza em 85, fui um dos coordenadores, o coordenador da área jovem da campanha do Paz de Andrade em 85. Você trabalhou muito tempo com o Paz de Andrade. Eu lembro, você deve ter aprendido muito com ele, né? Foi um grande professor, um grande amigo, inclusive fiz uma homenagem a ele agora
em Russas no encontro do partido. Ele foi lá? Ele esteve lá? Não, eu fiz uma homenagem porque, pela proximidade ali do Castanhão, e o grande feito de obra de engenharia de recursos hídricos do estado do Ceará foi exatamente o açude do Castanhão. Se não fosse o açude do Castanhão, a região metropolitana e principalmente Fortaleza tinha passado por um racionamento de água muito grande nessa seca desses últimos 3 anos. Muito boa essa sua lembrança, né? Porque as pessoas às vezes não falam que o pai de Andrade foi o grande responsável. Né? Como presidente de exercício, não foi na época? Foi ele exercendo a presidência da República, no governo Sarney, assinou, autorizou a obra. Isso. E aqui no Ceará tinha gente que dizia que era uma loucura dele, que o açude nunca ia encher, e que hoje está aí. O açude encheu no segundo inverno, e hoje essa água já chega no Porto do Pecém, e estamos discutindo agora uma forma até dela abastecer o Vale do Curu, subindo ali pelo açude dos Tios Novos na Calcaia, até o General Sampaio, e de lá garantir o abastecimento d'água para a cidade de Canindé, Paramoti, Caridade, até Jussuoca, General Sampaio e ali toda aquela região. Vamos rezar para a gente ter um bom inverno e encher de novo o Castanhão, né? Mas agora com a transposição vai estar perene, né? Então, quer dizer, não vai ter problema de desabastecimento em nenhum açude da Bacia do Salgado e nenhum açude da Bacia do Jaguaribe. E o Castanhão está ali. Então, eu acho que a gente vai ter agora um pulmão permanente. Depois da campanha do pai, eu era assessor parlamentar dele até o início da década de 90. Tive uma atividade na iniciativa privada e voltei como chefe de gabinete do Eunício já em 98. Eunício deputado federal, no primeiro mandato dele, eu fui chefe de gabinete dele. Em 2002, organizamos aqui a junção do PMDB com o PT para fazer a campanha do Zé Ayrton aqui no Ceará e para fazer a campanha do Lula a nível nacional. O Lula teve êxito. Aí em dezembro de 2002, véspera do Natal, o Aldo Rebelo me liga que ele ia assumir o ministério e me convida para ir para Brasília. Então, desde janeiro de 2003, eu já entrei no governo do presidente Lula. Primeiro no Ministério das Relações Institucionais, com o Aldo Rebelo, que hoje é ministro do Esporte. Depois, na diretoria executiva da FUNASA, 2005, 2006, e no segundo mandato do presidente Lula, todo ele como presidente da FUNASA, de 2007 até 2010, quando eu saí no dia 1º de abril, até engraçado, dia da mentira, não esqueço nunca, para ser candidato a deputado federal. Obtivemos 100.009 votos aqui no estado do Ceará, e estamos aí desempenhando com muita luta, com muito trabalho, e graças a Deus sendo homenageado por você, esse mandato de deputado federal pelo estado do Ceará. Você passou então quantos anos na FUNASA? 4? Eu passei quase 6 anos. Eu cheguei em agosto de 2005 e fiquei até abril de 2010. Certo. 2 anos como diretor executivo e 4 como presidente. Certo. Sim, aí depois disso você se elegeu deputado federal, né? E está no primeiro mandato, no seu 3º ano do atual mandato, é isso? Exatamente. Danilo, eu te pergunto, meu irmão, e no seu mandato, você está com quase 3 anos, né, de mandato, 3 anos, né, de mandato já. Eu queria que você enumerasse aí os principais projetos, os principais trabalhos que você já fez lá na Câmara Federal. O meu mandato está focado, Roberto, nos projetos estruturantes do Ceará. Eu só acredito em desenvolvimento social se tiver desenvolvimento econômico para dar sustentação. Se a economia não roda, se a economia não cresce, não tem como segurar o crescimento do desenvolvimento social. Os benefícios sociais, os Bolsas Família, a estrutura de apoio, a melhor saúde, uma melhor educação, isso precisa de recursos e tudo é muito caro. Então a gente precisa da dinâmica da economia para poder dar sustentação a isso. E é exatamente com base nisso que eu acredito que o estado do Ceará possa romper exatamente com o estado de pobreza que nós ainda temos. O Ceará avançou muito, cresceu muito, mas ainda é um estado pobre. Nós temos aí 1,5 milhão de cearenses que vivem com menos de R$3 por dia. E hoje, num quadro em que há uma concentração muito grande dos tributos em Brasília, quase 78% de tudo que se arrecada de imposto no Brasil fica em Brasília, e os estados periféricos, e principalmente os municípios do Norte e do Nordeste, há numa míngua muito grande, né? Muito sem dinheiro para fazer esses investimentos. E dentro desses empreendimentos, eu acho que aqui no Ceará nós conseguimos êxito com relação às siderúrgicas que estão se instalando na Calcaia. O prefeito da Calcaia, Washington Góes, é meu parceiro.
nós estamos juntos nessa luta. Começamos lá sonhando com a siderúrgica, tem 2 siderúrgicas se instalando, a Silat com os espanhóis ali na Primavera, a CSP com os coreanos lá no Porto do Pecém, no Complexo Industrial do Porto do Pecém, e só essas 2 empresas já estão gerando mais de 20 mil empregos. Isso demonstra... Qual a previsão dessa siderúrgica ficar em volta? Até 2015. 2016, se Deus quiser, elas já estão rodando. 2 siderúrgicas? E só elas 2 juntas já vão aumentar em 36% tudo que se arrecada de imposto no Ceará. Só elas 2 juntas. Aumenta quase que 40% a base de contribuição do ICMS do Estado do Ceará. Só essas 2 empresas. E aí, o tão sonhado projeto nosso da refinaria, que agora com essa crise que a Petrobras está vivendo, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista econômico, a gente entende que isso vai retardar o processo. Nós perdemos aí quase 3 anos nessa luta com relação à questão dos terrenos da área indígena, né, que foi uma luta de primeiro entender que tinha os índios da região, depois o governo do estado desapropriar essa área e agora por fim implantar, né, todos os equipamentos e construir as casas para os índios. E por último também um projeto muito importante, que é inclusive na minha região, que é a da exploração da mina de Itataia, que vem desde o tempo do governo César Carlos. No início tinha os impedimentos da questão de segurança nacional, porque lá tem 9% do minério encontrado lá é urânio e tório, mas é um grande benefício para o Brasil hoje, porque quase 30%, 27% do que tem na mina é fosfato. E o Brasil hoje importa fosfato da Mauritânia e do Marrocos, são quase 5,5 bilhões de reais por ano, que nós vamos deixar de importar produzindo o fosfato aqui para fazer fertilizante aqui no Ceará, num projeto de 870 milhões de reais, que vai ser exatamente uma das regiões mais pobres que nós temos, entre o Sertão Central e os Inhamuns, que é uma alternativa de quase 3 mil empregos que serão gerados ali naquela região com a exploração da mina e a industrialização e a separação dos minérios. Tem também o calcário, que é importante para as fábricas de cimento, principalmente a fábrica de cimento de Sobral e a fábrica de cimento do Porto do Pecém, que trazem o calcário lá de Mossoró, porque tem que ser um calcário rico no líquen, que é o que dá a liga para a industrialização do cimento. E com tudo isso a gente sabe que nós vamos conseguir realmente fazer com que o Ceará dê, né, uma guinada muito grande. A refinaria, quando estiver funcionando, ela sozinha triplica a nossa economia. Ela multiplica por 3 tudo que a gente produz de riqueza no estado do Ceará. E esse tem sido o nosso foco principal. Além disso, é lógico, a gente tem que basear a nossa atuação naquilo que é essencial para a vida das pessoas, que é exatamente a política de abastecimento d'água. Sem água, não tem escola, não tem vida, não tem hospital, não tem empresa, não tem emprego, não tem geração de renda, porque sem água não tem existência. E a gente sabe que o estado do Ceará, apesar de todos os avanços, desde o Castanhão que a gente já falou, do Eixão das Águas, que foi concluído que faz a água chegar lá no Complexo Industrial do Porto do Pecém hoje, o Cinturão das Águas, que está se iniciando agora, que vai ser muito importante. Eu reputo a obra mais importante do governador Cid Gomes, que vai pegar água no ponto de captação da transposição de São Francisco, no Jati, levar descendo lá pelos Inhamuns até a bacia do Acaraú, que vai ser muito importante para aquela geração. E aí a gente vai ter um saldo de qualidade muito grande na história do Ceará. Ô, deputado, eu queria lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu.
Bem, meus amigos, voltamos no programa de hoje, programa de número 161, entrevistando o deputado federal pelo PMDB do Ceará, deputado Danilo Forte. Danilo, você é um deputado de primeiro mandato, mas você começou na Câmara já com uma desenvoltura, rapaz. Você parecia que era um deputado veterano, né? Não sei se é por causa dessa vivência que você já tinha lá do Congresso, desse trabalho que você fazia com o Paz de Andrade, desse seu relacionamento com Aldo Rebelo. Você entrou como um deputado, parecia um deputado já antigo, né? Então eu queria que você ressaltasse também esse seu trabalho na área parlamentar. Você ocupa alguma função na bancada do PMDB também. Eu queria que você ressaltasse isso aí. O processo legislativo é um processo que requer muita vivência e muita dedicação, porque até se diz muito que político não trabalha, deputado não faz nada, né? E quando quer fazer, tem muito o que se fazer. Né? O parlamento ele é muito rico. Pra você ter uma ideia, hoje a Câmara dos Deputados reúne algo em torno de 32 mil projetos de leis. Tem 32 mil projetos de leis que precisam ser analisados, precisa de um relator, precisa de uma aprovação numa comissão técnica, numa comissão permanente. Eu participo desde que cheguei na comissão da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. Já relatei várias matérias lá, inclusive essa semana a da desresponsabilização da personalidade jurídica nas empresas, que é muito importante porque é um tema que judicializa muito a relação do gestor da empresa com relação às pendências da empresa. Muitas vezes o executivo paga com seu patrimônio pessoal algo que deveria ser da própria empresa, ou o contrário, ou vice-versa, o acionista paga por uma ação do executivo que ele não teve nenhuma responsabilidade sobre o ato do executivo, e a gente precisa ter uma legislação com relação a essa questão. E relatei matérias importantes também ao longo desses 3 anos. A criação da EBSER, estava falando aqui no intervalo da Universidade Federal do Ceará, a empresa brasileira de recursos humanos nos hospitais universitários. Isso estava uma coisa muito solta, tinha muitas pendências. Tinha gente que trabalhava aqui no Hospital Walter Cantillo há mais de 20 anos e não tinha nenhum vínculo com a universidade. E a gente criou exatamente essa empresa para harmonizar, para gerenciar isso. Ela já fez uma economia para o Ministério da Educação de 42 milhões de reais no ano passado, só em compras de equipamentos. Você tem uma ideia, um tomógrafo chegou a ser comprado por uma universidade no Rio de Janeiro por 2 milhões de reais. E hoje ela está comprando por 600 mil reais. Então isso organizou o gerenciamento dos hospitais universitários. Fui relator da medida provisória do Brasil Maior, que era uma medida provisória que tinha uma compreensão muito clara sobre o papel da competitividade do Brasil no mundo, né, a necessidade da melhora da infraestrutura, da competitividade das empresas, do aporte financeiro para os bancos de financiamento. Nós conseguimos colocar aqui no Banco do Nordeste 4 bilhões de reais. O Banco do Nordeste estava no seu limite da capacidade de investimento, porque não tinha mais capital, e isso é regulado, inclusive, com base em Basileia, né, que é um acordo internacional entre os países, que dá uma proporção em relação ao capital de cada banco com a sua capacidade de investimento, e nós conseguimos colocar 4 bilhões aqui no Banco do Nordeste do Brasil, exatamente para aumentar a sua capacidade de investimento, para que ele possa induzir empresas para gerar emprego aqui no Nordeste. Fui relator agora, recentemente, da Lei de Diretriz Orçamentária. Foi a primeira vez na história que um deputado cearense é relator da LDO, que é a lei que disciplina todas as matérias do ponto de vista do orçamento da União. Inclusive a gente teve uma preocupação muito grande em fortalecer, né, o orçamento do Estado do Ceará. Né, são mais de 6 bilhões de reais que vão vir para o Ceará esse ano de 2014. Inovamos agora com a questão do orçamento impositivo para acabar aquela humilhação, aquela dependência do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo na aprovação das emendas parlamentares, né, que são as emendas que os deputados distribuem recursos, principalmente para os municípios mais pobres e mais carentes das suas bases parlamentares no interior dos estados. E com isso a gente tem tido também, agora, acabei de receber semana passada o pedido do presidente da casa, deputado Henrique Eduardo Alves, para relatar a PEC, emenda à Constituição 165A, que é a que reza sobre a emancipação dos municípios. Um país do tamanho do Brasil, o Brasil é o 5º maior país do mundo, nós temos que ter uma lei emancipatória. Os Estados Unidos é menos de 10% maior do que o Brasil, tem 23 mil municípios, Roberto.
A França é um pouco maior do que a Bahia, tem 11 mil municípios. Tem o Pará, o estado do Pará, cabe 2 Franças dentro e ainda sobra terreno. Então, quer dizer, o Brasil precisa de uma lei municipal. Né? Vetar toda a lei, você não dá oportunidade para que municípios possam nascer economicamente viáveis, possam diminuir a distância entre as sedes e o distrito, e as pessoas moram nos municípios. Né? Se você tem uma ideia, todos os municípios aqui do Ceará que foram emancipados na última leva, com menos de 30 anos de idade, as populações desse hoje município, quando era distrito, se tivesse enfrentado essa seca que nós enfrentamos agora, tinham sofrido muito mais. E todos os municípios melhoraram substancialmente a vida dessas pessoas que moram no município. Lá na Terra-Sol, quando nasceu meu pai, hoje já tem até a agência do Banco do Brasil. Quando é que a Terra-Sol, sendo distrito de Itapajé, ia ter uma agência do Banco do Brasil? Isso. O Mirim aqui, mais próximo, tem mais de 1.000 empregos na indústria. Onde é que o Mirim, continuando sendo o Buretama, ia ter indústria para alavancar mais de 1.000 empregos só no Mirim? Então isso é uma demonstração clara que os municípios são indutores de desenvolvimento também. E isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Tiram elas de uma situação de comunidade rural para uma condição de cidade emancipada e tendo mais investimento e mais apoio do governo federal. Então, o nosso mandato foi um mandato que a gente fez muito debate. Eu gosto do debate, estou na política porque gosto, foi minha vida toda, foi ali próxima da política, e essa experiência nos deu condição de fazermos e termos uma atuação mais presente e mais firme na Câmara dos Deputados. Inclusive como vice-líder do PMDB. Isso. Né? Apesar de estar no primeiro mandato, fui escolhido vice-líder do PMDB e fui também vice-líder do governo no Congresso Nacional, com o Pimentel, que é o líder, senador, que é o líder do PMDB, do governo no Congresso Nacional. Eu sou vice-líder também do Pimentel no Congresso. Perfeito. Danilo, eu te pergunto o seguinte, meu irmão. Nessas próximas eleições agora, me parece as coisas estão caminhando, né? Para que haja uma ruptura daquela aliança que elegeu o governador Cid Gomes, né? Elegeu e reelegeu. As coisas estão caminhando para que o PROS, que é o partido do governador, e o PMDB, que é o partido do senador, eu disse, não caminhem juntos, né? O que é que você acha disso aí? Como é que você acha que a coisa vai caminhar? Eu acho muito bom. Eu acho que oxigena a política, dá alternativa de surgir novas lideranças. O ruim é a acomodação. O ruim é nós não temos o debate. O ruim é os partidos virarem cartório e os cartórios se organizarem de forma a não dar perspectiva de alternativa de poder, alternância de poder. A democracia é isso, a democracia é o debate, a democracia é a capacidade que o povo tem de analisar o que deu certo e o que é que deu errado, o que é que precisa mudar e com quem mudar. Perfeito. Eu acho que os grandes partidos, eles tinham a obrigação de lançar candidatura. Eu lutei muito para que o PMDB lançasse candidatura a prefeito de Fortaleza. E talvez a história hoje do senador disso, inclusive, fosse diferente, porque se tivesse pedido, tinha se composto já numa perspectiva de futuro com relação à eleição de 2014. Isso. E se tivesse ganho, tinha dado um laço extraordinário para a candidatura do senador Dias ao governo do Estado. E acho que o PROS, o PT, os partidos, o PDT, o PSDB, né, que tem um grande líder que é o Tarcísio Gereissati, tem que se construírem exatamente dentro de uma perspectiva de poder. O nosso eterno presidente Ulisses Guimarães dizia que todo partido tem que ter uma perspectiva de poder. Partido que não pensa em poder é um amontoado de gente com um interesse muitas vezes até escuso. O PMDB não pode se dar o título de ser um partido para estar vendendo horário de televisão. Perfeito. É muito pouco para o maior partido do Brasil. Isso. Então eu acho que isso é bom, é salutar. É bom, inclusive, para que a sociedade tenha conhecimento, né, das diversas propostas que existem. E o segundo turno vem para isso. O segundo turno junta exatamente aqueles partidos que têm o mesmo sentimento ideológico, que têm a mesma perspectiva programática de governo e que vão ter a capacidade de gerenciar aquele projeto que o povo elegeu. Perfeito. E para você, deputado, quais são os seus planos aí para o futuro? Meu plano minha perspectiva é da reeleição, né? A gente tem feito um trabalho muito forte no sentido exatamente de aproximar a política das pessoas, né? Eu acho que a política é a forma que a sociedade se organiza e debate para fazer as transformações. As transformações podem ser positivas e podem ser negativas. Quando a gente vota bem, ela é positiva. Quando a gente vota mal, ela é negativa. E a gente tem que andar no rumo do desenvolvimento. Então, eu tenho feito o debate, né, inclusive fiz 10 seminários de avaliação do meu mandato, todos eles com muita participação, né, tem um número grande de pessoas, principalmente no interior, que gostam muito de política,
né, que a gente está fomentando esse debate, exatamente para surgir novas lideranças também, né, para que novas pessoas se incorporem nesse processo. Porque eu costumo dizer que a política é feita por homens e mulheres igual a qualquer um de nós. Porque há uma mania de se pejorar a política, de fazer ilações que na política não presta, que todo político é sem vergonha, que todo político é ladrão, mas quem escolhe os políticos somos nós. Nós é que temos que ter a capacidade de avaliar e não se deixar levar no processo eleitoral ou pela migalha que é distribuída muitas vezes na compra de voto ou pela beleza que muitas vezes encanta pela televisão. Nós temos que ter uma prática do dia a dia do debate para fazer a avaliação. E dentro dessa avaliação, como está na Bíblia, você separa o joio do trigo, você tira, né, as sementes ali, faz a escolha. E essas escolhas podem ser boas, desde que a gente tenha uma compreensão clara do papel de cada cidadão, de cada cidadã para com a política. A nível federal, como é que você vê aí? Você acha que a presidente Dilma vai marchar junto ainda com o PMDB? Me parece que é a mesma chapa, né? Dilma e Temer, né? Como é que você vê? Você acha que vai ser tranquila a reeleição dela? Ou tem ainda alguns imprevistos aí pelo meio, né? Eu acho que o governo da presidenta Dilma se fechou demais, né? O governo da presidenta Dilma diminuiu muito a intensidade do diálogo. Eu participei de todo o governo do presidente Lula e me lembro muito bem da forma afável, né, que ele fazia o debate interno. Eu, inclusive, como diretor e presidente da Câmara, cheguei a despachar dentro da sala do presidente, né, discutindo os programas da instituição, o Água para Todos, né, como é que você levava água para o semiárido, para as comunidades restantes. Eu cheguei aqui no Ceará, dos 184 municípios, nós conseguimos colocar a obra em 176. Apenas 8 municípios não foram atendidos pela FUNASA durante o período que eu tive na FUNASA. E desses 8, Fortaleza, porque é a capital do estado, e os municípios grandes, que com mais de 50 mil habitantes, a FUNASA não podia atendê-los. Então, quer dizer, nós temos uma preocupação muito clara de que o diálogo é fundamental na política. O diálogo para formular políticas públicas, o diálogo para fazer o enfrentamento necessário para a execução dessas obras, o diálogo para poder os partidos aliados se sentirem representados dentro da composição, e esse debate dentro do PMDB está muito forte, porque o PMDB é um partido regionalista, um partido que tem uma preocupação muito grande com a emancipação política. Por exemplo, essa questão do veto à emancipação dos municípios, essa questão da concentração dos recursos no governo federal, essa questão da necessidade da discussão das reformas que precisam ser feitas em 2015, são questões que estão aí colocadas no nosso dia a dia, que precisam ser resolvidas. E se a presidenta Dilma não apresentar uma forma muito clara de como é que nós vamos fazer isso, vai ter muita dificuldade a manutenção dessa chapa. Vai ter muita dificuldade. Porque muitos estados já têm o problema da disputa local com o PT, e a nível nacional o partido não está satisfeito, principalmente os deputados, ao ponto de que a gente nem indicou ministro nessa reforma ministerial que houve agora, né? A bancada da Câmara não indicou, né? Nós abdicamos desse direito e fomos pressionados para isso, mas abdicamos exatamente porque tínhamos a compreensão que não adianta indicar ministro se você não tem um papel na formulação da política e não tem um reconhecimento na execução dessa política pública, e ao mesmo tempo esse debate é um debate que vai galvanizar muito o PMDB. Nós antecipamos a convenção era para ser no dia 30 de junho, ela veio para o dia 10 de junho, exatamente, e daqui para lá nós vamos fazer uma reunião do Diretório Nacional, exatamente para que a gente possa fazer com que reverbere, que repercuta, que tenha eco dentro do partido um programa de governo. Nós não vamos entrar, o PMDB não pode ser só um partido para estar dando tempo de televisão para os outros. O PMDB tem que ter uma ação de protagonista no processo político, e é isso que a gente espera fazer já para a eleição de 2014. Deputado, infelizmente o nosso tempo passou. Rápido. Mas foi muito rápido, você fala fácil, você aborda muito bem os assuntos do momento. Mas eu queria colocar nossas câmaras à disposição para que você acrescente alguma coisa mais que eu não tenha lhe perguntado. E também com relação à perspectiva de inverno. Você ainda acredita que podemos ter ainda inverno este ano aqui? Eu acho que a gente tem que construir as alternativas, Roberto. Eu acho que o Castanhão demonstrou claramente que quando se quer fazer, se faz. O país, num ato de coragem pública, assumiu a presidência da República e assinou lá o serviço do Castanhão. Acho que iniciou no governo do Tasso, depois do Lúcio, e o Cid concluiu o Eixão das Águas, que nos dá uma tranquilidade que você pode trazer a água lá do Castanhão, abastecer Fortaleza, região metropolitana, já chegando no ponto do Pecém. Eu tenho lutado muito com relação à questão das obras que foram anunciadas no Parque da Estiagem, em dezembro de 2012. Tem a adutora lá de Irauçuba, para sair do município.
tem o açude de melancias entre o Curu, o São Gonçalo, tem o Piedade entre o Canindé, a Caridade e o Paramoti, que são obras que precisam ser feitas, tem a adutora de Caririaçu, são obras que precisam ser agilizadas, porque já foram autorizadas e até agora não foram iniciadas. E a gente tem que construir alternativa para isso. Eu acho que a transposição do São Francisco vai nos dar uma segurança hídrica, né? Já tem o Cinturão das Águas, que vai abastecer uma região muito fragilizada com relação ao abastecimento d'água, e a minha grande preocupação hoje é a bacia do Curu e do Canindé, começando lá no Rio Conceição, lá entre o Canindé e Santa Quitéria, e descendo até a Paraipaba, que a gente precisa de uma solução, porque se não tiver reposição da carga hídrica do General Sampaio, do Apoiarés e do Açude de Pentecoste, nós vamos ter muita dificuldade de abastecimento d'água naquelas cidades ali do entorno. Bem, deputado, eu queria agradecer demais aqui a sua presença no nosso programa. Muito obrigado por você ter vindo aqui, pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, reprisa na sexta-feira às 20 horas. Vou colocar no YouTube também essa entrevista do deputado Danilo para todo mundo. Vou dar a ele também uma cópia dessa entrevista, uma gravação, para que você apresente aos seus amigos, aos seus eleitores. Este foi o programa de número 61, que teve o apoio cultural do Hotel Passarga, um hotel do grupo São Benedito, do nosso amigo Silvio Rui, e da Fortaleza Tintas, uma empresa do grupo do meu amigo Luiz Vale. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.